dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Saúde em Casa, aqui na TV Mídia. Toda sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, temos um encontro marcado, programa Saúde em Casa. Hoje, com a doutora Maria Clara, nutricionista, e doutora Simone Grilo, endocrinologista. Inicialmente, gostaria de agradecer a cada um de vocês pela audiência. Começando o nosso programa, agradecer a todos os nossos parceiros que fazem parte desse projeto Saúde em Casa. Dr. Ayrton Nóbrega, médico gastroenterologista da MED Medicina e Diagnóstico, Odonto Mais Saúde, Centro Odontológico e Médico. Doutora Flávia Paredes, pediatra, Pediatria com Amor. Doutora Elisane Almeida, Clínica Geral. Doutora Simone Grilo, endocrinologista. Inovare Saúde, Isis Emanuele, responsável técnica. E Fisioclin Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira. Agradecer a cada um de vocês por essa parceria, que esse programa eu tenho certeza que tem alcançado muitas pessoas. Não só nesse período de pandemia, porque isso vai passar, mas que esse programa dure por muito tempo e que a gente possa estar junto aqui todas as sextas-feiras. Gostaria de agradecer a lojas Hering e de Mara Modas. Esse look maravilhoso que estou usando foi a Hering, parceria aqui do nosso programa Saúde em Casa. Obrigado, Silmara. Hering, Shopping Cidade Luz, e de Mara Modas, no centro de Guarabira. Loja Hering, no centro de Guarabira e no Shopping Cidade Luz. Agradecer também aqui, ó, o meu cabelo lindo e maravilhoso da J2 Barbershop, que me deixou bonito, olha. Josiel, excelente profissional da J2 Barbershop, que todas as manhãs deixa o meu cabelo incrível e mais bonito. Olha que coisa linda. Obrigado, Josiel, da J2 Barbershop. Agradecer também ao parceiro Rogério, o meu xará da Aquazero. Rogério, o que é a Aquazero? Aquazero é Coca Watch. Estética automotiva, também com atendimento domiciliar, com serviços domiciliar e delivery. Rogério, eu não tenho tempo de deixar o meu carro lá para lavar, porque eu vou estar trabalhando o dia inteiro. Não tem problema, a equipe da Aquazero vai até você, pega o seu carro, dá aquela higienizada, deixa 0 km e lhe devolve da maneira mais cômoda que você precisa e merece. Aquazero Eco-Kai Watch, parceiro aqui do nosso programa Saúde em Casa. Olha, para finalizar os parceiros, daqui a pouquinho estarei sorteando esse presente incrível para você, mamãe, de Santos Boutique. Qualquer mamãe ou qualquer mulher que comentar na nossa live "eu quero", vai levar para casa esse lindo presente da Santos Boutique, tá bom? Obrigado a você. Vamos começar o nosso bate-papo com a doutora Maria Clara, nutricionista que atende na Odonto Mais Saúde. Maria Clara, seja bem-vinda. Há quanto tempo você já é formada em nutrição? 5 meses. 5 meses, recém-formada. Estudou onde? Na Uniesp, João Pessoa. E atende há quanto tempo na Odonto Mais? 2 meses. 2 meses. Como é que tá os atendimentos? Estão ótimos, progredindo a cada dia, né? Como eu sempre costumo dizer, para quem é recém-formada, eu creio que eu estou muito mais além do que eu já podia imaginar. Quais as principais demandas que a senhora tem atendido no seu consultório? Eu atendo sempre materno-infantil, gestantes com problemas de diabetes gestacional no caso. Esportiva é a maior demanda que tem. Larissa, coloca por favor aquele banner de doutora Maria Clara, ó, hipertrofia muscular. Em outro momento a gente vai falar sobre esses pontos, tá? Emagrecimento saudável, avaliação com bioimpedância, introdução alimentar, seletividade alimentar, educação alimentar nutricional, dietoterapia das patologias,
local que a senhora atende, Odonto Mais Saúde Guarabira, parceiro aqui do nosso programa Saúde em Casa. Hoje, especificamente, Maria Clara, a gente vai falar sobre alimentação, principalmente associada à atividade física. Hoje, eu não vou falar que está na moda, já foi muito. Hoje é uma questão de condição de vida e estilo de vida, que as pessoas têm procurado muito atividade física, algum tipo de atividade esportiva, que cada um se identifica com aquilo que gosta. Hoje, outros andam de bicicleta, outros caminham, outros vai para academia, natação. Quais os primeiros cuidados que a gente deve ter a uma pessoa que quer começar algum tipo de atividade física? Em primeiro lugar, tem que administrar a alimentação. Se você não faz acompanhamento nutricional, o interessante é que tente reeducar, pesquisando, de qualquer forma, procurando na internet o certo, mas pesquisando em artigos. Não qualquer coisa que colocar lá no Google e fazer, não. Mas começando a reeducação alimentar, tirando o açúcar, diminuindo, não tirar de vez, na verdade, diminuindo, consumindo mais proteínas. E procurando um profissional. Com certeza. Na primeira consulta que a senhora realiza, eu quero fazer uma atividade física. A senhora pergunta assim, como é a sua rotina de vida? Você de manhã toma pão assado com café com leite? Você toma suco, toma refrigerante de manhã? Qual a primeira avaliação que a senhora faz do paciente na primeira consulta? Faz uma anamnese para conhecer todas as deficiências de nutrientes dele. Faço o recordatório alimentar, que é onde eu vou saber o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, porque não adianta eu colocar um alimento para o paciente que ele não gosta de jeito nenhum. Isso vai fazer com que ele desista de fazer a dieta, certo? Na anamnese também fala sobre alergias alimentares, intolerância. Já pra gente... É importante a senhora não saber a história do paciente de fato, porque para saber se ele tem alergia ao leite, de repente a senhora coloca algum suplemento pela manhã que tenha lactose, o paciente não vai poder consumir aquele alimento. Mesmo. Muito bem, perfeito. Precisamos saber todas as doenças que o paciente tem, já para tratar através da alimentação. Quais os perigos envolvidos em praticar atividade física sem uma alimentação correta? Os perigos mais comuns é a perda de massa magra, que é o que o pessoal fica imaginando. Eu vou treinar para hipertrofiar. Aí faz uma alimentação incorreta e acaba tendo o déficit calórico. Além da massa gorda, ele também perde a massa magra, que é a principal, que ele está tentando atingir. A hipertrofia é o aumento e perder. Perder o déficit. Existem pessoas que querem não aumentar a gordura, mas ganhar a massa magra, que é o músculo. É isso? A massa magra é o músculo que a gente chama, né? Isso. No geral, como se deve a alimentação antes do exercício? Porque eu já pratiquei atividade física, eu falo academia, eu já pratiquei, hoje não mais, não sou muito fã e parabenizo quem gosta. Mas quem vai praticar alguma atividade física pela manhã? Qual tipo de alimentação ele deve consumir? Uma banana é o suficiente? Uma maçã? Um copo d'água? Caso assim, você tem que procurar realmente um nutricionista. Por quê? Ele vai passar a sua primeira refeição do dia como todas as outras. Eu gosto bem de especificar que não existe um pré e um pós-treino. O pré-treino de suplementos, já entrando na área de suplementos, é só necessário para quem realmente não consegue ter o desempenho na hora da atividade física. E não é todo mundo que pode consumir esse pré-treino, principalmente quem tem hipertensão, não pode consumir pré-treino. Olha, eu já tenho aqui a primeira ganhadora do presente da Santos Boutique. Maiara comentou aqui, ó, eu quero. Então Maiara já vai levar para casa esse presente da Santos Boutique. Obrigado a Maiara pela audiência, a Cris Henrique, a Maria Fátima, a Alexandre Andrade também assistindo aqui ao nosso programa. Então Maiara já levou para casa um grande presente, pode dar à sua mamãe esse lindo presente da Santos Boutique. Obrigado pelo presente, tá aqui guardado. Depois a gente vê um momento para que a gente possa
entregar esse presente, tá? Muito obrigado pela parceria e pela audiência. Aqui conectado pelo YouTube, tá? Hoje, com Maria Clara, nutricionista da Odonto Mais, mas eu queria mandar aqui e agradecer a parceria da Fisioclean Especialidades, parceira aqui do nosso programa Saúde em Casa. Fisioclean Especialidades e Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira. Quais os 3 profissionais de excelência que atendem na Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira? Doutora Roberta, oftalmologista, que estará conosco aqui na próxima semana. Doutora Aniele, oftalmologista, que atende toda quarta-feira. Doutor Juan Costa, oftalmologista, que atende toda quinta-feira e sexta-feira na Fisioclean Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira. Doutora Thaís Angélica, cardiologista. Doutor Técio Cavalcante, neurologista. Doutor Técio Cavalcante é o diretor clínico da Fisioclean, que é médico, clínica médica e médico do trabalho. Doutora Almaísa Luna, fonoaudióloga, audiologia clínica e ocupacional. Doutora Elijane Moraes, fonoaudióloga. Doutora Simone Grilo, endocrinologista. Doutor Bruno Monteiro, fisioterapeuta. E doutor Alain, biomédico. Então, forte abraço a todos os profissionais da Fisioclean e Clinog. Muito obrigado pela parceria. Matheus Dias, essa nutricionista é a melhor. Conhece Matheus Dias? Manda um abraço para ele. Abraço, Matheus. Obrigado, Matheus, pela audiência. Um abraço a todos que estão conectados ao nosso programa Saúde em Casa. Doutora Maria Clara, que tipos de alimentos devem ser priorizados? Quais os alimentos que são prioridades em uma alimentação saudável para quem pratica algum tipo de atividade física? Vamos lá, começando com as proteínas, porém sem o exagero. Carboidrato, lipídio, todos os nutrientes presentes em verduras, frutas, é o básico. Você não precisa estar mirabolando outras coisas, não. Para quem não entende, quais os alimentos que possuem carboidrato, que é rico em carboidrato? Carboidrato, arroz, pode ser o parbolizado ou integral, de preferência. Batata doce, inhame, macaxeira, que são raízes, fibras, porém entram na parte do carboidrato. Das proteínas, ovos, carnes, peixes. Lipídios, azeite de oliva, amendoim, castanha, de caju. Perfeito. O azeite é o extra virgem? Qual a diferença do que é extra virgem, o que não é? O que é que ele contém que é indicado ser o extra virgem? Por quê? Na verdade é porque ele é o mais natural. Certo. Somente. Nenhuma indicação de marca, todo azeite. E onde é que entra o azeite na receita? Azeite a gente usa para refogar, no caso de Trocar em vez do óleo, usar azeite. refogado. Certo. Não pode usar óleo para assar nada, nem azeite. O azeite, quando ele vai para assar, ao invés de refogar, porque refogar é pouco tempo, né? Certo. Ele atinge um certo grau. E vira óleo de cozinha normal. Então, se você usa o azeite para fritar, achando que tá legal, não tá. Então, eu estou finalizando o meu peixinho assado de sexta-feira. Então, aquele retoque final, Pedro, eu jogo um pouquinho de azeite para refogar e dar aquele sabor. Um limão. O melhor. Não é que eu vou colocar o peixe para assar e vou jogar a metade do azeite, né? Porque azeite é caro, viu, minha gente? Azeite não é barato. A caloria dele é muito alta. E na pandemia o povo aumentou tudo, né? Então, assim, o azeite no finalzinho, tá, Sabrina? Prepara mais tarde para Pedro aquele azeitezinho. Tá finalizando ali o Hã? Pedro quer o cozinheiro. Tá finalizando o peixinho, joga um azeitezinho para refogar, para dar um sabor. Não é cozinhar o peixe ou assar inteiro usando o azeite, porque ele pode virar um óleo. Então, você não fez nada, só fez gastar azeite e trocou o azeite e no final ele se tornou um óleo. Doutora Maria Clara, eu percebo muito em visitas ao nutricionista que existe um cálculo que se faz, que é o peso que eu tenho
pela altura, aí dá o peso que eu devo ter, o peso ideal, né? Que é o IMC. Como é feito isso aí, doutora Maria Clara? É o peso vezes a altura ao quadrado. Aí no caso, vai dizer se você está em desnutrição adequado, que é o trófico, obesidade, sobrepeso. Perfeito. É feita uma matemática, e a partir dessa matemática que é exata, né, que é a minha altura vezes o peso ao quadrado, que dá o valor, que é o IMC, não é isso? IMC, que é o massa corporal. Aí diz se eu preciso emagrecer ou engordar. A senhora já pegou algum caso de alguém que come muito e não engorda? O que é feito nesse caso? A gente vai regularizar a alimentação dele, porque geralmente ele come muito, mas nas horas erradas e os tipos de alimentos errados. Veja bem, existe também, isso aqui eu vou entrar no mérito depois com a doutora Simone Grillo, que é endocrinologista. Tem gente que tem um metabolismo muito acelerado, né? Que consegue absorver com mais rapidez e facilidade os alimentos. Ectomorfos, que a gente fala, que eles têm dificuldades de ganhar peso. Quantas vezes ideal de alimentação? São apenas 3 vezes? 4? Como depende de cada pessoa, de cada organismo, mas a média em geral é de 5 a 6 refeições por dia. 5 a 6 refeições, isso incluindo quais? Café da manhã, lanche da manhã, que a gente chama de colação, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia. A ceia é o que? É o lanche após a janta. Quantos minutos deve ser essa ceia antes de dormir? Eu posso ceiar e dormir ou tem que esperar um pouquinho? Esperar 1 hora, meia hora antes. No caso, você come antes, espera para depois dormir, porque senão pode causar refluxo. Eu tenho uma dúvida que eu sempre já vi, mas é bom a gente ter uma orientação profissional quanto a isso. Obrigado, Cris, pela presença. Rogério come muito e não engorda. Vamos agendar uma consulta com a doutora Maria Clara. Eu como muito, viu, Cris? E não consigo engordar. É porque eu fico beliscando, doutora Maria Clara. Aí quando chega na hora do almoço, na refeição principal, eu como pouco. Entendeu? Eu fico picotando. Antes de vir pra cá, eu não comi um pastel, uma coxinha. Eu tomei uma água de coco. Aí acontece que se eu almoçar de 11h30, eu já não tenho apetite. Aí acontece atrapalhando, né? Quando você passar a comer nas horas certas, você vai sentir fome nas horas certas, porque também depende da quantidade do que você vai comer naqueles horários. Pronto, perfeito. Eu gostaria de falar agora da Inovare Saúde. Inovare Saúde, enfermagem dermatológica e estética avançada. Responsável técnica, doutora Isis Emanuele. Enfermagem dermatológica, tratamento de lesões por pressão, vasculares, traumáticas, cirúrgicas, queimaduras e pé diabético. E tantos outros procedimentos são realizados na enfermagem dermatológica. Na estética avançada, Rogério, quais os procedimentos que são realizados? Tratamento de gordura localizada, flacidez, celulite, cicatriz, definição abdominal, gerenciamento de peso e ganho de massa. Tratamentos de microvasos também. Tratamento alopécia masculina e feminina. Lipo e tantos outros tratamentos são realizados, procedimentos são realizados na estética avançada. Doutora Isis Emanuele, responsável técnica, Inovare Saúde, Rua Getúlio Vargas, número 137, Centro Guarabira. Um forte abraço à doutora Isis Emanuele, que estará conosco aqui no nosso programa em breve, tá bom? Um forte abraço à doutora Isis Emanuele. Hoje, com a doutora Maria Clara, também nutricionista. Minha última pergunta: o consumo de água é livre ou é necessário ter cuidado durante os exercícios? Porque quem vai para academia leva ali 1 litro de água, 2. Eu posso consumir aquela água inteira? Caso, o ideal é você fazer um cálculo bem simples, que todo mundo consegue fazer. Seu peso
vezes 35 ml. O resultado vai ser a quantidade de litros de água que você deve consumir por dia. Perfeito, perfeito. Mas o ideal é a gente consumir até quantos litros de água por dia? Por isso que é feito esse cálculo, porque vai depender de cada pessoa, cada organismo, cada peso. Não tem essa exatidão de 2 litros de água. Um exemplo do meu peso é só 1,6 litro. 1,6 litro, perfeito. A gente acha que é 2 litros, tem que tomar água o dia todinho. Simples, todo mundo faz em casa. Também já tem um post no meu Instagram explicando. Quem quiser também saber mais, pode me procurar no Instagram, que eu vou estar lá respondendo todas as dúvidas. Doutora Maria Clara atende na Odonto Mais Saúde, parceira aqui do nosso programa, Centro Odontológico e Médico. Só lembrando, a Odonto Mais Saúde é o primeiro consultório odontológico de Guarabira com atendimento 24 horas. Rogério, quais os outros procedimentos também que são realizados na Odonto Mais? Clareamento, limpeza, aplicação de flúor, tratamento de canal, cirurgia simples e de terceiro molar, radiografias, aparelho ortodôntico, facetas, implantes, prótese dentária, atendimento odontológico infantil, aplicação de botox, preenchimento, harmonização orofacial, nutrição esportiva, nutrição da mulher, nutrição infantil, emagrecimento, medicina ortopédica, medicina reumatologista e nutrição também com a doutora Maria Clara e doutora Vanderleia. São essas duas excelentes profissionais que atendem na Odonto Mais Saúde. Doutora Maria Clara, muito obrigado por sua presença. Suas considerações finais. Deixar um abraço à equipe Odonto Mais Saúde, né, pela oportunidade, a TV Mídia também, o Rogério. E é isso aí, me procurem para ajeitar essas alimentações aí. Massa magra, emagrecer. É verdade. Colocaram aqui Rogério é fitness, viu? Obrigado, Sabrina, viu? Estou esperando você para uma consulta, viu? Verdade. Doutora Maria Clara, muito obrigado por sua presença, tá bom? Seja sempre bem-vinda. Logo, logo estarei com o Dr. Daniel e o Dr. Júnior, esses grandes parceiros aqui do nosso programa. Obrigado, Maria Clara. Vamos ao nosso intervalo, mas antes agradecer a parceria da Medicina e Diagnóstico, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Vamos a um aviso muito importante de Dr. Huerton Nóbrega e em seguida a gente volta com doutora Simone Grilo, endocrinologia. Olá, queridos internautas. O bate-papo hoje vai ser sobre a prisão de ventre, a constipação, né? O que é, como a gente consegue evitar, quais são as dicas? Bom, normalmente, variando da normalidade, nós temos que não é problema a pessoa que evacua de 2 a 3 vezes por dia ou até a cada 2 dias, desde que não tenha problema na evacuação, tá certo? Então, se você vai no banheiro 2 ou 3 vezes por dia, sem diarreia, sem nada, sem sofrer, sem sofrimento evacuatório, ou você faz até a cada 2 dias normal, sem sofrimento evacuatório, isso não é problema absolutamente nenhum, tá certo? Cada pessoa tem o seu ritmo diferente da contração gástrica, tá? Do mesmo jeito que existe a contração intestinal, do mesmo jeito que existe o marca-passo do coração, também existe o marca-passo do sistema digestivo, que são contrações que ajudam na propulsão dos alimentos até a sua saída. Muitas coisas acontecem para que você desenvolva uma constipação, uma chamada prisão de ventre. Vamos começar primeiro ao consumo de água. Basicamente, nós somos um ser que nós temos mais de 65% do nosso corpo é de água. Vivemos numa região seca, uma região que parece uma panela de pressão, aqui o brejo paraibano, né? E a gente, mesmo que você não queira, você transpira muito, você perde muito vapor de água falando, né? E as pessoas que não têm costume de beber água começam a desidratar.
Para você ter a consistência das fezes, que seja uma consistência normal, para que você possa evacuar sem sofrimento, o corpo, ele disponibiliza nessas fezes cerca de 100 ml de água. Agora veja bem, se você está com déficit, ou seja, com deficiência de água no seu corpo, porque você não bebe água, o seu corpo não vai jogar para fora, ele não vai disponibilizar para misturar junto com as fezes a água que ele já não tem. Então a pessoa começa a ter problema de fezes ressecadas. Estamos de volta com o nosso programa Saúde em Casa, mas antes de dar continuidade com o nosso entrevistado, eu gostaria de falar de doutora Flávia Paredes, pediatra, pediatria com amor. Doutora Flávia Paredes atende no Shopping Cidade Luz, toda segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. Doutora Flávia Paredes estará conosco aqui dia 28 de maio, trazendo também muitos assuntos e interesses à nossa população, especialmente às mamães e às crianças de Guarabira e região. Obrigado, doutora Flávia, pela parceria, e temos um aviso aqui com a doutora Flávia Paredes. No dia 12 de abril, iniciamos no Brasil a campanha de vacinação contra a influenza, doença muito comum que há tempos vem atingindo principalmente crianças e idosos. Neste primeiro momento, foram convocadas todas as crianças com idade de 6 meses a 6 anos, os profissionais de saúde e também as gestantes e puérperas. As crianças que nunca tomaram nenhuma dose para a influenza irão receber 2 doses de vacina, com um intervalo de 4 semanas entre elas. As crianças que já receberam uma dose anteriormente receberão apenas uma dose nesse ano. Lembrando que é muito importante que a vacinação para a influenza seja renovada anualmente para que sim, dessa forma, possa conferir a proteção a essa criança. Os idosos serão vacinados a partir do dia 11 de maio, seguindo o cronograma do Ministério da Saúde. Lembrando que os idosos que estiverem na fila, já na fase de tomar a vacina para o coronavírus, devem priorizar a vacina do coronavírus e 15 dias após tomar a vacina da influenza. Estamos de volta com o programa Saúde em Casa, mas mandar aqui o meu abraço ao meu amigo Vanderlei, proprietário da panificadora Pães e Lanches São Miguel. A panificadora inaugurou recentemente. Rogério, vou mandar aquele abraço, viu, Vanderlei, para você. Onde fica a panificadora Pães e Lanches? Fica no conjunto João Cassimiro, por trás da clínica de Dr. Vanderlei. Panificadora Pães e Lanche, uma delícia. Vanderlei, eu já sei que é sucesso a sua panificadora e desejo mais sucesso ainda, que dê tudo certo e que Deus abençoe. Fica aqui o meu abraço a você, a Márcia e a sua filha Júlia, tá bom? Um forte abraço e sucesso. Doutora Simone Grilo, hoje endocrinologista aqui, vai atender hoje à tarde na Fisioclin? Boa tarde. Bom dia. Bom dia. É porque eu tô meio acelerada, desculpa. Aí a senhora caiu na minha. Assim, mais um prazer estar aqui com vocês, né, nesse momento, assim, pra gente conversar sobre saúde novamente. E hoje estarei novamente na Fisioclin a partir a partir das 14 horas. E, assim, estarei lá à disposição de qualquer paciente que precisar. Doutora Simone, uma satisfação estar sempre aqui com a senhora. Hoje à tarde a senhora estará na Fisioclin. A senhora atende aqui em Guarabira na Fisioclin Especialidades e na Clique Consulta, quarta pela manhã na Clique e na sexta à tarde na Fisioclin. A senhora atende também na cidade de Sapé, na cidade de Pirpirituba, Dona Inês, Bananeiras, Solânia, Sapé e Alagoa Grande. Eu sei de tudo, doutora Simone Grilo. Uma profissional incrível. Mostra aqui, doutora Simone Grilo, pela ver, Larissa. Corta a câmera para ela. Respeita a doutora Simone Grilo, essa profissional incrível que atende aqui em Guarabira, na Fisioclin Especialidades e na Clique Consulta. Doutora Simone Grilo, seja bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez, obrigada, né, por este momento. A gente está aqui para conversar sobre saúde. Vamos conversar, tirar dúvidas, né, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores.
E assim, mais uma vez estou aqui à disposição para a gente conversar sobre assuntos da endocrinologia. Doutora, hoje é o nosso 4º encontro aqui no Saúde em Casa. Passou rápido, a gente nem viu, né? Passou rápido. No primeiro encontro, diabetes. Diabetes. No segundo encontro, a gente tocou em diabetes novamente também. E fiz uma pergunta sobre tireoide. No terceiro encontro, mês passado, tireoide. Hoje a gente vai continuar também sobre tireoide. Essa glândula que é capaz de administrar... É o maestro, como a gente falou da última vez, né? O maestro do nosso metabolismo, a tireoide que está localizada na cervical e que está orquestrando todo o nosso funcionamento, né? Doutora Simone Grillo, minha primeira pergunta é: um paciente fez uma ultrassom da tireoide, solicitado por um ginecologista, por um clínico geral ou por um endocrinologista. Nessa ultrassom foi detectado nódulos e cistos na tireoide. A ginecologista encaminhou para um endocrinologista. Chegou até a senhora esse exame. Qual a primeira leitura que a senhora faz desse exame? Bem, então vamos lá. A gente é uma demanda bastante procurada no consultório do paciente que às vezes ele já vem de outro profissional que numa rotina, principalmente as mulheres que procuram inicialmente o ginecologista, porque toda mulher tem que procurar o ginecologista uma vez ao ano para fazer todo o seu controle também. Os homens também têm que procurar os urologistas, né? E um clínico geral de uma forma em si. Foi procurar um outro profissional com uma queixa muitas vezes na região cervical, na região do pescoço. Esse profissional adiantou alguns exames complementares e um desses exames muitas vezes é a ultrassom de tireoide. E nessa ultrassom da tireoide vem lá detectado presença de nódulo, especificando, como a gente já falou da última vez, né, o que é que a ultrassom mostra, né, especificando esse nódulo. Pode ter sido um cisto também que ele verificou. E o paciente muitas vezes vem apavorado. O que é que eu vou fazer? Eu não sabia nem que eu tinha problema de tireoide. Agora eu fiz um ultrassom e aqui detectou 3 cistos, um nódulo ou 2 nódulos. Então, primeira coisa, a gente vai avaliar quais são as características que está sendo descrita nessa ultrassom desses nódulos que estão apresentando. O mais importante também, se esse paciente, no momento que ele chegar até o endocrinologista, e ele não tiver os exames complementares, a gente vai solicitar esses exames complementares. Quais são? Que são aqueles que a gente já descreveu aqui, mas vamos repetir. É o TSH, o T3, o T4 livre. Esses 3 exames a gente vai complementar. Se não tiver, já sido solicitado. A partir daí, a gente vai avaliar se esses nódulos têm alguma alteração da função da tireoide ou se esses nódulos desenvolveram ali na glândula e a gente vai acompanhar esses nódulos, certo? Então, assim, detectou nódulo na tireoide, a primeira coisa é acompanhamento. Verificar, no mínimo, uma vez ao ano e, se necessário, dependendo das características, de 6 em 6 meses, uma ultrassom. Se necessário também, das características desse nódulo, realizar a punção aspirativa de agulha fina, que é a PAF. Quem faz esse procedimento, doutora? Esse procedimento é feito pelo médico que realiza a ultrassom, certo? O médico que faz ultrassom, ele se especializa nessa área e ele é especialista também em realizar essa punção. Ele vai, no momento, guiado por um ultrassom, com a agulha fina e vai tirar um pedacinho desse nódulo e vai mandar para o laboratório para uma biópsia. Certo. Então, o PAF, a punção, nada mais é do que uma biópsia daquele nódulo que foi detectado na ultrassom. Se necessário, a gente vai pedir a punção. Se não for necessário, não pede. Nem todo nódulo se faz punção. Praticamente a maioria dos nódulos a gente acompanha só com ultrassom. Mas claro que com uma característica diferente a gente vai solicitar. Porque muitas vezes os pacientes chegam, doutor, eu tenho que fazer uma biópsia. Às vezes não é necessário, então eu não vou colocar você num exame que de certa forma é incômodo na região cervical. Os pacientes reclamam muito do incômodo, se não tem necessidade da gente fazer essa complementação, né? Mas se necessário, com certeza ele vai ser complementado. Doutora Simone Grillo, muito importante. Em próximo assunto a gente vai falar sobre T3 e T4. Os hormônios. Exatamente. Mas minha dúvida é, alguém come muito e não engorda. Aí chega para você, doutora, eu como muito e não engordo, é minha tireoide.
A tireoide, mais uma vez, levou a culpa até da questão do metabolismo, de engordar e de não engordar. Bem, o T3 e o T4 estão sendo produzidos lá, estão sendo lançados na corrente sanguínea, vão ativar o metabolismo. Aí a gente pergunta, o que é metabolismo? Que tanto fala, o que é isso? O que é o metabolismo? Metabolismo é a capacidade que os órgãos do nosso corpo, principalmente os órgãos vitais, cérebro, coração, fígado, intestino de um todo, vai ter, esse metabolismo é o quê? É quando esse órgão vai estar com a capacidade adequada, funcionamento fisiológico normal de adquirir energia nas suas células para fazer um bom funcionamento. Então, a chave muitas vezes de um bom funcionamento é a energia na célula. Essa energia que vem para a célula é um metabolismo interno, ela passa por essa questão hormonal. Claro que também tem os nutrientes, mas o hormônio é extremamente importante. Então, assim, se você tem uma deficiência desses hormônios, você vai ter uma diminuição do quê? Do seu metabolismo. Então, se os seus órgãos não vão estar funcionando bem, se o seu sistema no geral não está funcionando bem, você pode acumular gordura, que é o hipotireoidismo, deficiência de produção hormonal da glândula, levando a um hipotireoidismo e podendo ter um acúmulo de gordura de tecido adiposo. Como é esse acúmulo de gordura? É uma obesidade? Aí não é uma obesidade, é um sobrepeso, certo? Seria uma obesidade no máximo grau 1 ou obesidade grau 2, mas nada assim que leve a uma obesidade mórbida. Muitas vezes é exatamente aquela questão como você expôs. Doutora, eu assim não consigo perder peso, ou então ao contrário, doutora, eu como muito e não engordo. O contrário seria o hipertireoidismo. Por quê? Porque você vai estar acelerado. Do mesmo jeito que você pode estar diminuindo o seu metabolismo. E quando a gente diminui o metabolismo, aí a gente engorda? A gente engorda um pouco, certo. Com certeza. Então, nesse caso, é um problema de tireoide. Nesse caso, é um problema de tireoide. Você tem que fazer reposição hormonal de acordo com a sua dosagem de hormônio. Não é se automedicar igual o vizinho fez. Então, você precisa de uma avaliação de um profissional para ver a sua dose hormonal, se é necessário suplementar alguma outra coisa. Muitas vezes a gente tem que suplementar alguns magnésio, zinco, alguma outra coisa também, porque é um contexto. O corpo funciona orquestrado, então eu não posso pegar isoladamente uma glândula, tratar ela e deixar todo o resto de fora. Da mesma forma, o hipertireoidismo, né? Vai ser o contrário, um excesso de produção hormonal. Esse excesso de produção hormonal eleva o metabolismo e muitas vezes é aquele paciente que diz, doutora, eu não consigo engordar. Claro que esses não são os únicos sintomas, né? Tem vários outros. Mas assim, o principal sintoma do hipotireoidismo, vamos lá. O principal sintoma do hipotireoidismo é, além do ganho de peso, sem o excesso de alimentação, é a indisposição, a fadiga, o cansaço. É aquela pessoa indisposta, certo? O principal sintoma do hipertireoidismo é aquela pessoa que tem uma taquicardia, muitas vezes, aquela sensação que diz, doutora, eu sou muito ansiosa, meu coração é acelerado. E às vezes até tem uma hipertensão. Acontece bastante do paciente vir encaminhado até de um cardiologista, né? Porque procura o cardiologista achando que tem alguma alteração cardíaca e quando a gente vai ver tem um excesso de hormônio e tem um hipertireoidismo. Então, a pessoa fica com taquicardia, não consegue ganhar peso porque está realmente acelerada. Então, esses são os principais sintomas. Claro que tem um conjunto de sinais e sintomas que a gente precisa avaliar, a gente precisa complementar com exames não só hormonais, né? A gente tem que ver todos os outros exames também do funcionamento para a gente fazer um tratamento bem adequado. Perfeito. Hoje com a doutora Simone Grillo, mas antes de dar continuidade com a doutora Simone, gostaria de mandar aqui uma mensagem para a doutora Elisane Almeida, Clínica Geral, que atende... Coloca a foto da doutora Elisane, perfeito. Esse é o vídeo da doutora Elisane, ela tem um recado pra gente, já. Doutora Elisane Almeida atende na Clique Consulta, toda segunda-feira pela manhã. Doutora Elisane Almeida, parceira aqui do nosso programa Saúde em Casa, Clínica Geral incrível, doutora Simone Grillo. Maravilhosa, profissional excelente. Conhece a doutora Elisane Almeida, estará conosco aqui dia 28 de maio, nosso programa Saúde em Casa. A doutora Elisane atende na Clique Consulta toda segunda-feira pela manhã.
Por gentileza, Larissa, temos um vídeo, informação muito importante, doutora Elisane Almeida. Olá, queridos, tudo bem? Eu me chamo Elisane Almeida, sou clínica geral. Queridos, a minha dica de saúde hoje é sobre a prevenção com relação ao coronavírus, tá? Nós devemos lembrar que nós estamos numa segunda onda muito forte de Covid no nosso estado e aqui em Guarabira não é diferente. Então a gente tem que redobrar os cuidados. Quando for sair de casa, não esqueça de levar a sua máscara. Em todos os ambientes você deve usar máscaras. Leve álcool em gel, caso contrário, procure sempre um lugar, um ambiente onde você possa higienizar as suas mãos, lavar elas com água e sabão. Não devemos esquecer do distanciamento social, certo, gente? Graças a Deus estamos avançando na vacinação, inclusive no nosso município. Inclusive, as pessoas que estão vacinadas, tanto faz ser a primeira como a segunda dose, devem se lembrar que tem que manter todos os cuidados de antes de estar vacinado, porque a pessoa pode contrair o coronavírus mesmo estando vacinada, tá certo? Estamos de volta com a doutora Simone Grillo, que estará atendendo hoje à tarde na Fisioclin. A doutora Simone Grillo atende na Fisioclin especialidades aqui em Guarabira e na Clique Consulta. Minha próxima pergunta, doutora Simone, é: mulheres com alteração na tireoide têm mais dificuldade de engravidar? Isso é mito, é verdade? Assim, é mito, né? Assim, a mulher muitas vezes até descobre que está com hipotireoidismo na gestação. O hipotireoidismo não impede, nem o hipertireoidismo não impede a gestação, não impede você de engravidar. Porém, faz parte da rotina de exames do pré-natal os exames de tireoide. Por quê? Porque se você tiver uma alteração de hormônio tireoidiano, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, que compreende os 3 primeiros meses, onde tem realmente a formação do feto, ele pode ser um pouco afetado por essa deficiência hormonal tireoidiana. Então, assim, é muito importante, faz parte dos exames, quem está fazendo planejamento familiar, ou então quem está fazendo planejamento de engravidar, tem que realmente procurar o profissional. E entre os exames estão os exames de tireoide, para exatamente a gente regular, se necessário, com dosagem hormonal, para que ele tenha uma gravidez sem nenhuma intercorrência. Porque o hipotireoidismo não tratado na gravidez pode levar a problemas na formação fetal. Tanto é que no teste do pezinho está lá presente os TSH e o T4 livre, porque a gente tem que detectar o mais precocemente. É o que a gente chama de hipotireoidismo congênito. A criança nasce com hipotireoidismo. E esse nascimento com hipotireoidismo pode levar a retardos que, se não forem detectados e tratados precocemente e adequadamente, pode gerar uma alteração, né, no desenvolvimento da criança. Então, assim, a gente tem que tratar realmente. Não impede, Rogério, mas todas as mulheres que tenham planejamento de engravidar, faz parte do acompanhamento da função tireoidiana. Isso é importante, essa informação. Extremamente importante, porque assim, hoje em dia a gente tem bem menos, mas a gente tinha muitos casos, acho que uns 30 anos atrás, de hipotireoidismo congênito, né? A criança nascia com hipotireoidismo e não era detectado precocemente, porque não fazia parte do teste do pezinho, e quando a gente ia detectar, essa criança já estava na puberdade, entrando na adolescência. Então, assim, tinha déficits que a gente não tinha como reverter mais. Porque eu percebo que, assim, a gente investiga mais essa questão da tireoide na fase adulta, quando a gente também já está idoso. Exatamente. Adolescentes é pouco visto, né? A criança parece muita acne. É porque tem 15 anos, tem 14, mas às vezes é um histórico. Exatamente. Ali. Então, assim, tem uma especialidade que é a endocrinopediatria, né? O pediatra que faz a parte de endócrino. Mas, assim, de certa forma, todo profissional, os pediatras, no caso os endócrinos, a gente tem que dosar a função tireoidiana, por essa importância tão grande dos hormônios no metabolismo. Quando a gente fala aqui dos órgãos alvos, coração, cérebro, então, se a gente tem uma deficiência hormonal no órgão alvo como o nosso cérebro, então a gente vai ter um retardo aí que muitas vezes a gente não consegue reverter lá na frente, né? Então, faz parte de rotina de criança também, função tireoidiana. Certo? Se a criança, às vezes, é uma criança muito apática, muito obesa, então, nessa rotina, exame tireoide. É necessário uma investigação. Com certeza, uma investigação. Não é só mudar a alimentação. E tem casos que se muda a alimentação e não altera. E que não tem um resultado, exatamente. E fica aquela questão e a gente
tem que partir para essa investigação de função tireoidiana. Então, para você ver a importância. Então, o teste do pezinho é um teste que se faz ao nascer, né? Então, o ideal é que se faça até o 5º dia de vida. Então, nesse teste já está dosando ali. Se um bebezinho recém-nascido, com 5 a 15 dias de vida, ele não tem função tireoidiana adequada, porque todo mundo nasce com tireoide, né? Todo mundo tem tireoide, a não ser que você tenha uma agenesia, que é um termo técnico para dizer que você não tem tireoide. Aí vai ser uma complicação que a gente vai realmente já detectar muitas vezes pela questão da formação do feto. Mas o recém-nascido já faz, então muitas vezes a gente pega o paciente que está lá no teste do pezinho alterado. Então a gente já aí faz o que, doutora? Repõe, faz reposição hormonal, para que ele tenha um desenvolvimento neurológico em toda a questão adequado. Colocaram aqui, ó, eu como pouco, não consigo emagrecer, eu acho que é tireoide. Doutora, a senhora já chegou uma vez, alguém já chegou em algum consultório, doutora, eu como pouco, tenho dificuldade de emagrecer, por isso eu vim lhe procurar, é minha tireoide, não é porque eu como... Assim, já chegou não, é 80% das queixas de tireoide, certo? Assim, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, né? Então, assim, tanto é que esse momento aqui é um acesso à informação para as pessoas se cuidarem de forma adequada. Então, assim, as pessoas já estão percebendo que muitas vezes, se você faz uma alimentação adequada, se você faz atividade física, se você nem tem nenhuma comorbidade ali e você não consegue atingir o seu ideal, então tem alguma coisa diferente, né? E muitas vezes eu tenho uma vida saudável, faço atividade física, estou sempre cansada, sempre disposta, não tenho vontade de fazer muitas coisas. E isso tudinho já está ligando um alerta nas pessoas. Então, muitas vezes é função tireoidiana alterada. Então, pode ser um hipotireoidismo realmente. Não é generalizar. Todo mundo que engorda tem hipotireoidismo. Não, não é dessa forma. Mas o hipotireoidismo faz parte dos diferenciais de diagnóstico da obesidade. Então, é um diagnóstico diferencial, hipotireoidismo e obesidade. Doutora Simone, eu tenho aqui também mais uma pergunta. Problema na tireoide, é medicação que resolve, é uma alimentação? Assim, vamos lá. Então, foi detectado que o paciente tem uma alteração de função tireoidiana. Se o paciente tem um hipotireoidismo, né, se ele tem uma deficiência de produção hormonal, a gente vai fazer o quê? A gente vai tratar repondo o hormônio nesse paciente. Doutora, é qualquer hormônio? Outra coisa extremamente importante, para você ter noção, no mercado a gente tem dosagens de hormônio que vão de 12,5 microgramas até 200 microgramas. Quando você tem uma medicação que tem uma variação tão grande de dosagem, daí já mostra o quanto esse tratamento é individualizado. Então, assim, eu não posso tomar o remédio que o meu amigo toma, ou que o meu marido toma, ou que a minha irmã toma. Então, o seu tratamento de hipotireoidismo é totalmente individualizado. Eu tenho que dosar bem seus hormônios. Outra coisa que a gente sempre tem que dosar, vitamina D, vitamina B12, magnésio, zinco, os minerais, porque a gente repor só o hormônio, mandar você ir na farmácia, prescrever, comprar um hormônio e não tratar todo o seu funcionamento, muitas vezes você vai continuar com os mesmos sintomas. Então, a gente precisa estar todo orquestrado essa questão aí. Então, tem tratamento medicamentoso? Tem. Precisa ser supervisionado com o especialista. No hipertireoidismo também tem tratamento. Existe uma medicação no mercado que é usada para a gente bloquear um pouco essa produção excessiva de hormônio. Então, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo tem tratamento medicamentoso. E tanto um como o outro tem que ser prescrito por profissionais especializados para aquilo ali, porque ele vai fazer, não só assim, lhe medicar, ele vai ter que lhe investigar, vai ter que fazer todos os exames complementares para que você tenha um sucesso adequado no seu tratamento. A deficiência hormonal, ela atinge mais o homem ou a mulher? A mulher. Por quê? Assim, muitos estudos também, já por essa pergunta, tem vários estudos, né, que foram feitos e a gente já percebeu assim, a mulher, pela questão do ciclo menstrual, né, assim, a gente tem outros hormônios que atuam também. A gente tem, assim, a questão da prolactina, que é um hormônio também muito importante na mulher, relacionado não só à amamentação, mas em outras
outras atividades também na mulher. Então, assim, essa cascata hormonal que é maior na mulher, isso muitas vezes gera uma alteração maior na mulher, certo? Muitas vezes o climatério, a menopausa, que são alterações que a mulher vai ocorrer um momento na vida da mulher, porque toda mulher vai entrar na menopausa, vai ter um climatério. Então, isso também gera algumas alterações hormonais. O próprio envelhecimento também gera alterações hormonais, certo? Então, assim, o homem tem problemas hormonais também. Então, o homem precisa ser avaliado, precisa ser investigado. O homem tem tireoide, então ele precisa cuidar dessa tireoide, né? Mas a incidência ainda é maior na mulher. Não só pela questão que a mulher se cuide mais, mas também é uma questão de metabolismo hormonal, de cascata, de cadeia hormonal. Perfeito, doutora Simone Grillo. Hoje no nosso programa, com a doutora Simone Grillo, endocrinologista, que atende na Fisioclin Especialidades aqui em Guarabira e que atende também na Clique Consulta, toda quarta-feira pela manhã. Doutora Simone Grillo, vamos depois alinhar o assunto do nosso próximo encontro. Vamos. Eu acredito que hoje a gente pré-finaliza a tireoide, depois a gente pode falar sobre hormônios mais especificamente. A gente pode falar bastante sobre a questão de climatério, de menopausa, né? Perfeito. Que assim é uma questão muito assim, as mulheres ficam muito perdidas às vezes quando começa a iniciar esse processo de climatério para depois iniciar a sua menopausa, né? Um assunto também assim que a gente também pode trazer, não a obesidade, né? Assim, a gente está nesse momento assim de pandemia ainda, né? Essa questão do coronavírus, e a gente já percebeu, já conheceu, já tomou conhecimento científico da relação tão importante entre obesidade e Covid, né? Verdade. Então é um assunto também para a gente trazer. Por que essa relação é tão importante? O que é a obesidade, né? Por que é tão perigoso? Por que é tão perigoso? Às vezes o João ou Maria, um exemplo, é obeso porque ele quer ser obeso, ou porque ele julga porque ele é obeso, porque ele só ingere muito alimentos, mas a obesidade é uma doença multifatorial. Então, a gente tem um assunto extremamente importante para a gente trabalhar aqui também, informar as pessoas sobre obesidade, tratamento, né? E a questão do climatério. Então, endocrinologia, Verdade. a gente tem um mundo aí para a gente trabalhar e orientar as pessoas a se cuidarem bem mais, cuidar da sua saúde hormonal, que anda em conjunto com a saúde física, com a saúde emocional, né? Assim, os distúrbios emocionais que teve um aumento também nesse momento que a gente está vivendo, então tem um reflexo também nessa questão aí de alterações endócrinas e metabólicas, né? Tudo isso. Então, assim, estamos sempre com assuntos aí, não vai faltar, pode ter certeza. Amém. Hoje com a doutora Simone Grillo, nosso programa Saúde em Casa, já vou agradecendo ela aqui a sua participação aqui no nosso programa. A doutora Simone Grillo, endocrinologista, uma profissional de extrema qualidade, competência e confiança. Muito obrigado por sua presença. Eu que mais uma vez agradeço a todos vocês, a equipe, Rogério, por ter uma iniciativa tão importante, né? Um programa assim aberto às pessoas, para que as pessoas tenham acesso. E assim, quem tiver acesso e tiver alguma dúvida, quiser algum assunto, entre em contato, né? Eu queria saber sobre isso, então a gente está aqui realmente à disposição para informar de forma assim totalmente importante para que você tenha conhecimento e cuide da sua saúde. Olha, doutora Simone Grillo, eu acreditava... Coloque mais a doutora Simone Grillo também, Larissa, na tela para mim aqui. Nós dois juntos. Eu acreditava, doutora Simone Grillo, que eu tinha ideia, que eu tinha noção, que eu tinha nas mãos o controle das pessoas que assistiam esse programa. Ah, não. Porque eu sempre acompanho aqui o material online, o pessoal que está sempre participando ao vivo, e existem pessoas que assistem depois, principalmente. Ah, com certeza, muito mais depois. E existem aquelas pessoas que assistem durante, depois, e que assiste não me disse que assistiu. Aí eu caminhando na rua essa semana, Sabrina, em um curto prazo assim de 100 metros, próximo à Unimed, até a Avenida Dom Pedro II, 6 pessoas, chega, 6. Rogério, você está prestando um programa? Eu disse, tô, eu nunca vi você assistindo, não assisto.
Rogério, ei, tu é desenrolado, vice assistindo o programa. E assiste o programa. Tá, não, então, Rogério tá famoso. Obrigado a você pela audiência, você que assiste, que reconhece a importância desse trabalho. Obrigado a você que assiste depois. Obrigado a você que assiste. Eu não sei que você assiste nem me diz, mas eu sei que você assiste o programa Saúde em Casa. E eu sei o quanto esse programa tem sido importante na vida das pessoas. Eu também tenho tido um feedback bem positivo, não só dos meus pacientes, que já são pacientes. Não cheguei ao ponto ainda na rua, não, né? Mas, assim, em algumas situações, algumas pessoas já disseram, é você que faz aquele programa que fala de saúde? Eu digo, eu tenho umas dúvidas, me procure que a gente resolve da forma que for possível. Então, assim, a gente tem esse feedback porque a gente está aqui aberto a informações importantes. Com respaldo científico, né, no que a gente está falando. A gente não está falando o que a gente acha que acontece, não. A gente está aqui porque a gente tem respaldo para falar sobre o que a gente está falando. Para o bem comum, de certa forma, porque a gente quer a saúde do bem-estar físico, social, mental. Saúde não é só a ausência de doença, né? É, de certa forma, todo um bem-estar. Então, isso é maravilhoso, assim, muito bom. Obrigado a todas as pessoas que estão conectadas aqui, ó. Cleiton Martins, Vitor Luiz, Lívia Santos, Yuri Dias, Juliane Araújo Moreira, todos que estão conectados no nosso programa também. E assim, minha família mesmo todinha assiste depois. Meu esposo assiste depois, meus pais assistem depois. E todo mundo também dá um feedback. A senhora pode assistir depois pela TV, coloca lá, TV Mídia no YouTube e assiste em casa tomando café. Hoje não tem manteiguinha não pra me lidar, que eu já lhe entreguei semana passada. Não, tá me viciando. Mas a senhora pode assistir em casa à noite, coloca na TV, coloca lá no YouTube, assiste como se estivesse assistindo qualquer jornal de rede nacional. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Obrigado a Sabrina, toda a equipe técnica, João, Pedro, Larissa e Moab, e a Michele Marques, diretora da nossa TV. E a João Paulo, já agradeci a João Paulo. Muito obrigado mais uma vez para o nosso programa. Próxima semana estaremos todos juntos mais uma vez. Um forte abraço, cuidem-se. Próximo domingo, feliz Dia das Mães a todas as mães. Não tenho mais minha mãe aqui em vida, mas ela está no céu olhando por cada um de nós, olhando principalmente por mim, por minha família, e sei que eu terei sempre a proteção dela. Próximo domingo, feliz Dia das Mães a todas as mães. Um forte abraço. É mesmo, tu tem Dia das Mães.